São Paulo, curioso, né? A gente não está acostumado também a ver o São Paulo em posição tão baixa na tabela do Campeonato Brasileiro. Mas o próprio treinador disse que essa pode ser a realidade do clube e não só para essa temporada, hein? Vamos ouvir o Rogério Ceni. São Paulo ganhou 9 partidas em 34. Não é de agora que os problemas vêm. São Paulo teve vitórias consecutivas no Campeonato Paulista, onde é um nível um pouco mais baixo. Mas qual foi a sequência de vitórias que o São Paulo teve no campeonato como um todo? Gente, é um momento difícil, um momento de dificuldade. Eu acho que está na hora de todo mundo entender a realidade do clube. A realidade que o clube está passando nesse momento. Vão ser, primeiro, um final de ano difícil e serão, acredito eu, anos difíceis para o São Paulo, com qualquer profissional que esteja aqui e com qualquer diretoria que esteja aqui. As dificuldades, elas existem, têm que ser explicadas para o torcedor, porque ele vai ter que ajudar, vai ter que ser paciente, vai ter que ajudar muito o São Paulo nesse momento. É um momento crítico da história do clube. Acreditem no que eu estou falando para vocês. Para quem viveu aqui 26, mas voltando agora, nos últimos 31 anos, é um momento crítico, é um momento difícil. Rapaz, o Rogério poderia ter inaugurado uma vinheta nova no Redação hoje, Vitor Regina. O Sinceraço Sport TV. Passou de sincerão isso aí, hein? Sabe o que eu senti falta, Barreto? As entrevistas coletivas ainda estão sendo feitas de maneira virtual, né? Sim. Os estádios estão com 100% da capacidade, mas os clubes ainda não estão credenciando os jornalistas para a sala da coletiva de imprensa. Aí alguns clubes fazem a entrevista ao vivo, né? O jornalista pergunta logo de cara, aparece, né, no vídeo. E alguns clubes recebem as perguntas antes da entrevista começar e a entrevista é divulgada depois, né? Ela não é nem transmitida ao vivo. No caso do São Paulo, as perguntas são lidas pelo assessor. Eu acho que eu senti falta de um questionamento ali que depois... queria que o Rogério especificasse um pouco mais, porque quando ele fala que serão anos muito difíceis, ele passa a ideia de que é uma questão administrativa, da diretoria. A gente sabe que o São Paulo tem 600 milhões de reais de dívidas, muitos clubes têm dívidas, principalmente depois dessa pandemia, mas quais serão essas dificuldades que o São Paulo tem passado e quais dificuldades que o torcedor já não conhece dos últimos anos do São Paulo? Porque o São Paulo vence o Campeonato Paulista nessa temporada de 2021, mas ficou um bom tempo aí, de 8 anos e alguns meses, sem ganhar um título nessa década aí de 2010 a 2020. Então, o que traz mais preocupação é justamente quando ele coloca anos muito difíceis, né? No plural, nos próximos anos. Porque o que ele fala antes não é novidade para o torcedor, né? Será um final de ano complicado, isso não é mistério para ninguém. O São Paulo tem agora no campeonato uma luta pela sobrevivência para escapar do que seria seu primeiro rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Agora, o que significa esses próximos anos? Rogério Ceni conhece muito bem o São Paulo, mais de 20 anos como jogador, foi treinador em 2017, agora volta como treinador, mas por mais que tenha ficado longe do São Paulo nos últimos anos, ele conhece muito bem os corredores do Morumbi. E tem que ser um cara dessa estatura, né, Aiello, para poder chegar diante do microfone, né, encarar a torcida do São Paulo, mesmo que virtualmente, e dizer, olha, os próximos anos vão ser difíceis. Sim, e eu acho que, assim, o que eu consegui entender quando ele diz, né, nessa entrevista, é que é um trabalho de reconstrução. E trabalho de reconstrução não acontece da noite para o dia. Destruir acontece, né? Você, para destruir, né, rapidamente você consegue destruir. Agora, a reconstrução leva mais tempo. E aí vai precisar, sim, né, de um pouco mais de tempo para poder a gente ver um outro São Paulo. Faz 15 dias que eu estava aqui no Redação e o São Paulo tinha jogado contra o Fortaleza na quarta-feira, ou seja, no dia anterior. E aí eu lembro que durante o programa e tal, né, se cogitou a possibilidade do São Paulo olhar para a parte de cima da tabela, né, porque o São Paulo tinha empatado fora de casa e tudo mais. E eu disse aqui, olha, não é para olhar para a parte de cima da tabela, não. O São Paulo precisa e continuar olhando para a parte de baixo da tabela. O campeonato do São Paulo é para ficar na Série A em 2022. E aí, 15 dias depois, eu estou voltando aqui à Redação e a gente está vendo que o São Paulo continua ainda com uma dificuldade muito grande e agora esse depoimento do técnico Rogério Ceni. É um trabalho de reconstrução e eu acho que o Rogério, né, pela relação que ele tem com o clube, ele pode ser a pessoa indicada para poder fazer esse trabalho de reconstrução. Barreto. Aí acho que nesse sentido também talvez seja a pessoa certa, pelo conhecimento que ele tem do clube. Christian que foi quem chamou, né?
Não, é só para contextualizar um pouco isso que vocês falaram com muita certeza, né, de ser o Rogério o cara a falar isso. Óbvio que eu não quero comparar situações de clube, mas há uns 6 anos, mais ou menos, o Marcos Vinícius, que vocês lembram, foi volante, jogou no Atlético Mineiro, jogou no Cruzeiro, jogou no Atlético Paranaense. Ele era o executivo do Paraná Clube e ele falou, olha, se não fizerem nada, o Paraná Clube vai acabar. E ele falou isso quando o Paraná disputava título estadual e estava na 2ª divisão. Né? E ele acabou sendo escorraçado do clube depois dessa declaração. Nenhuma ligação que ele tinha como atleta, como histórico no Paraná Clube. Só que o resultado é um pouco o que ele falou, né? O Paraná esse ano vai jogar, ano que vem, perdão, a 4ª divisão do futebol brasileiro. Então, quando surge esse alerta, mesmo quando ele às vezes não vem de uma pessoa conectada ao clube, é preciso que se reflita sobre, porque ninguém que vive futebol, tanto profissionalmente quanto somando o profissional à emoção, vai falar um negócio desse à toa. E é o que o Rogério deixou muito claro ontem na coletiva.